Eu comecei esse anime sem entender porque eu tava assistindo, no meio eu não tava entendendo mais nada e no final eu não consigo mais parar de ver. Olá, eu sou a Gabi Xavier e sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando animes da temporada. Dessa vez eu queria falar de um que vocês estão me pedindo um tempão pra comentar e vou ser bem sincera, eu comecei a assistir, achei a premissa diferente, gosto do estúdio, o tema até me parecia legal, mas eu não engajei até ali o terceiro episódio. Parei até voltar pro 4, 5 e aí eu não parei mais. Estamos aqui no episódio 9 de 13 programados. A minha cabeça tá assim, ó, explodindo no bom sentido. Não sabe do que eu tô falando? Pois é, imagine um anime que fala de sci-fi, futuro distópico, que você tem dois cenários distintos, dois núcleos diferentes. Um parece um Promised Neverland, um orfanato, só que científico com umas crianças meio bizarras. O outro são jovens igualmente bizarros, mas andando num mundo pós-apocalíptico com uns monstrões que nem são a parte mais misteriosa desse universo. Junte tudo isso a um plot de suspense, a uma construção de personagens que é muito interessante, diferente do que a gente tem visto por aí, uma boa produção, uma boa trilha e pá, pronto, temos agora um anime que vale muito a pena. Tengoku Daimakyo é um anime dessa temporada que está sendo lançado pelo Production ID e que é baseado em um mangá que eu não li. E essa pra mim é uma parte muito interessante porque, por exemplo, agora no episódio 9, a minha cabeça estourou de teorias. E é impossível você teorizar se você já conhece o material nas páginas, mas vou confessar que tô aqui me coçando pra não ler, porque finalmente pra mim chegou naquele ponto de não retorno e eu preciso continuar pra ver no que vai dar. Resuminho que eu fiz no começo, uma sociedade distópica, futuro pós-apocalíptico, você com certeza vai se lembrar de várias outras histórias, em animes, filmes e séries, não é que é um tema extremamente incomum. Só que a forma que isso tudo é abordado e a linha narrativa, que são, como eu disse, dois principais frontes, né, dois núcleos que vão de alguma forma se entrelaçando, faz com que a história seja interessante o suficiente sem ser solta, misteriosa sem falar demais, mas também sem ser confusa a tal ponto que te afasta porque nada faz sentido. Teoricamente, pelo que eu entendi, e me perdoem se eu estiver incorreta aqui porque estou falando as minhas impressões como anime only, né, só assisto anime, este universo de Tengoku é um mundo em que existiu alguma calamidade. Mais ou menos 15 anos antes do que a gente está assistindo agora no anime, existiu algum fenômeno que os monstrões bizarros começaram a aparecer, pessoas estão adoecendo e a sociedade como antes não existe mais. E aí esse núcleo da sociedade pós-apocalíptica é meio The Last of Us, qualquer história assim de mundo que acabou que você pode se lembrar, em que a sociedade vai se reorganizando em grupos, sejam os ladrões, aqueles caça-recompensa, os que simplesmente sobrevivem, os que tentam reconstruir alguma sociedade no meio do caos, a falta de comida, a falta de lar, a falta de segurança, com um adendo de bizarros monstros que podem te comer a qualquer instante. Mas os monstros não são a parte mais dramática da história. Quer dizer, no começo sim. Nos primeiros episódios, eles são um elemento muito importante para acompanhar a trajetória dos protagonistas. Que, aliás, são, pelo que temos até agora, dois jovens que caminham juntos numa jornada em busca de um tal lugar chamado Paraíso. Kiruko e Maru estão andando juntos desde o primeiro episódio porque Kiruko é uma pessoa que tem um passado que a gente vai descobrindo aos poucos. Ela nasceu antes da calamidade, mas com 5 anos tudo desabou e com um passado já muito sofrido, hoje ela acaba trabalhando como segurança e neste momento ela seria em tese segurança do jovem Maru de 15 anos. Ele nasceu assim um pouquinho depois, pelo que foi dito, da calamidade acontecer. E o destino dela é levar este Maru para um tal lugar chamado Paraíso, porque a pessoa que cuidava dele pediu, mas ninguém sabe onde é Paraíso, só tem uma dica da arma que a mulher que cuidava dele deu, um símbolo, mistérios e para onde eles vão. No decorrer deste caminho, é claro, a gente vai descobrindo mais sobre Kiruko, sobre Maru, sobre essa história da calamidade deste mundo em si e vai ficando cada vez mais interessante. Não só por causa do universo, não só por causa da calamidade, não só por causa do elemento pós-apocalíptico, mas sobretudo por causa do elemento humano. Existe um tom de contação dessa história que me interessa muito, porque me lembra muito o estilo de abordagem de animes dos anos 90, começo dos anos 2000. Quando você fala de jovens, principalmente nesse universo aqui de Tengoku, você tem uma descoberta que vai muito além de papéis, de posições na sociedade, já que a sociedade sequer existe. Eles vão se descobrindo em sentimentos, em sensações, em experimentações, e por mais que no anime tenha aquele quê animesco, tá? O mangá vem de um seinen, pelo que eu vi, mas a dublagem, algumas coisas e trejeitos ainda são gritalhões, bem anime, bem exagerado,
mas ainda assim, apesar do tom sim que tem muito de comédia, inclusive explorando os corpos dos jovens, os conflitos e evoluções pessoais daqueles personagens são muito mais importantes do que qualquer alívio cômico. As descobertas, as frustrações, as surpresas, os desconfortos são normais como deveriam ser, ainda que às vezes funcionem como alívio cômico, e tudo bem, porque tem uma certa sintonia com os jovens que estão assistindo, e ainda faz sentido se a gente entende que grande parte desses personagens estão num contexto em que nada é ensinado pra eles, às vezes de propósito. E essa descoberta de si mesmo, descoberta sexual, descoberta do universo, também acontece naquele outro núcleo que eu falei, que é o não da fazenda, porque não é Neverland, mas é um orfanato igualmente, se não mais bizarro. Desde o início é apresentado pra gente um local murado, que seria um orfanato, em que crianças, porque sim, estão lá sendo criadas, e crianças estudando com robôs. É um local em que é inclusive controlado por alguma mentalidade robótica, embora haja humanos, cientistas, médicos que estão conduzindo aquilo ali junto da tal diretora. Mas não é Neverland, porque não tem uma coisa, a princípio, de entregar essas crianças pro abate, embora claramente eles estejam ali para algum propósito científico experimental que ainda não foi revelado. Bem, uma coisa que eu notei sobre essas crianças é que elas são colocadas em posições parecidas com a sociedade antes da calamidade, estudando, se relacionando, comendo, tendo noção de horário, não coloca o pé em cima da mesa, coisas normais, mas a elas não é apresentado alguns conceitos básicos também, como amor, como toque, como mesmo sexualidade, quem é você, qual é o seu corpo, qual a diferença de um pro outro. Peraí, Gabi, é um negócio muito sexual com crianças? Não, nada a ver. De novo, é uma coisa mais sutil, muito mais falando sobre um desenvolvimento humano num experimento que falha talvez em dar parâmetros sociais para impedir coisas precoces, do que uma forma de sexualizar em anime em si. Não é o caso. Mas então, dentro desse orfanato, as crianças me chamaram a atenção porque elas são meio bizarras. Tem um garoto que corre pra caramba, tem a outra lá que sobe numa parede na vertical que não faria sentido pela gravidade, o outro tem muita força, o outro é muito inteligente. Então, me parecem ser super crianças, super humanos, muito mais, por exemplo, do que as crianças que eu comparei lá de Neverland. Então, existe alguma coisa estranha com essas crianças. E esse núcleo aqui não trabalha muito a perspectiva de passado. Na verdade, eu acho que ele trabalha mais as crianças e o que está por trás dessa união estranha nessa estrutura misteriosa. Existe até uma quebra de narrativa, assim, de ritmo, quando você passa de um núcleo pós-apocalíptico com Maru e Hiruko, pra depois dentro da escola, abordando principalmente Tokyo e outros personagens. É como se realmente lá fosse a realidade e depois na escola fosse fantasia. E aí, chegando no episódio 9, muito por cima uma teoria que eu tô tendo, e a teoria, portanto, nem sei se é spoiler ou não, fiquem avisados, é que eu acho que, semelhante a muitas histórias que eu curto, especialmente em séries, talvez estejamos vendo duas linhas cronológicas do mesmo universo, mas em tempos diferentes. Quer dizer, é a mesma linha, mas fatos acontecendo em pontos distintos. Isso porque os núcleos estão claramente entrelaçados, o destino dos de fora é chegar ali dentro, mas a escola orfanato não nos situa de propósito em nada em tempo e espaço. Fora isso, há semelhanças físicas de personagens no núcleo apocalíptico e as criancinhas bem dotadas. É nisso tudo que você viaja enquanto vai assistindo o anime. Se for isso, pra mim vai ser muito interessante, porque eu realmente gosto, não de todas as histórias de sci-fi, mas quando histórias de sci-fi são bem casadas com elementos temporais, não necessariamente mexendo na linha ou trazendo explicações quânticas e ciclos e paradoxos, não. Essa tentativa de enganar o leitor e você tá assistindo algo que você achava que era ao mesmo tempo e era diferente, isso traz alguns temperos, geralmente, para as histórias, que pra mim me atrai muito. Resumo, gente, esse é um vídeo meio, sim, explodindo pensamentos e teorias, empolgadíssima, porque eu recém assisti o episódio 9, que realmente me deixou empolgada. Eu acho que Tengoku Daimakyo é muito bom. Ai, tem uma coisa que reforça a minha teoria, eu preciso falar. Existiu um momento dentro desse orfanato que uma criança adoeceu com uma forma de doença semelhante, por exemplo, ao que levou a pessoa que cuidava do Maru, que é o cara lá do pós-apocalipse, e parecia que os cientistas que estavam lá cheios de equipamentos não sabiam direito como conduzir essa doença, nem sequer o que ela resultava depois, no que ela resultava, o que ela gerava depois da morte desta pessoa que adoeceu e faleceu. E aí eu fiquei, ué, como que vocês não sabem? Se vocês estudam isso e lá fora, teoricamente, vocês já deveriam saber. Aí que eu fiquei com a pulguinha atrás da orelha. Fora ser um grande clichê na ficção que os cientistas pioraram o que já
já era ruim por causa da ambição de alguém, então vai que. Não cortem meu barato, tentem aí deixar eu teorizar, me dizer se eu tô muito longe ou muito perto, se vocês já leram o mangá. E se a história continuar assim, nesse ritmo, e a gente não tiver a menor ideia de quando vai voltar, depois de 13 episódios, possivelmente eu vou pro mangá, porque esse é o tipo de suspense e mistério que eu realmente gosto. Acabei de descobrir, eu já tava achando legal, mas acreditem ou não, foi com o episódio 9 que eu tive certeza, ok, eu preciso gravar, eu preciso recomendar, porque ainda vale a pena. Com 13 episódios eu posso voltar e dizer pra vocês se eu sou louca, se eu tive uma teoria muito errada e se eu continuo achando isso. É claro, se vocês quiserem me ver aqui falando louca num vídeo quase sem roteiro sobre mais um anime da temporada. Resumindo, você curioso que chegou até este final, vale a pena. Pelo menos vale a pena o seu tempo de tentar. Os cenários, os personagens, a construção, os mistérios e até as cenas de ação, tudo tá perfeitinho pra você aproveitar algo diferente, de novo, no meio de tanto anime. Que você goste ou não, mas é muita opção. É difícil às vezes achar algo que você realmente se identifique. Talvez essa seja a sua chance. Me conte você se você tá assistindo esse anime ou qual outro da temporada que você quer muito que eu comente e eu ainda não falei nada. Espero vocês em todos os próximos vídeos, então se quiser me acompanhar, principalmente, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo pra ajudar mais pessoas a me encontrarem por aí. Tchau, tchau!